Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e estamos começando a lição de número 3. Mas antes de começar, lembre-se, este conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve aí um tempo para ler a sua revista, ler o texto bíblico e reserve um tempo para assistir essa aula. Enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar 3 informações que são informações úteis para o seu aprendizado. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu quero apresentar para vocês o conteúdo dessa lição. Segundo, há também uma aula-atividade que serve para a verificação do seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, recomendo que faça a aula-atividade e verifique aquilo que você aprendeu. Por fim, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou os seus comentários. Como falei, estamos na lição de número 3 e na lição de número 3 nós estaremos estudando sobre a Reforma Protestante, o reavivamento de fé e o retorno às Escrituras. Veja, antes de iniciar, eu preciso fazer aqui um comentário que se seguirá por todas as lições. Nessa lição, a intenção é fazer um recorte histórico sobre o movimento pentecostal. Por mais importante que seja qualquer movimento cristão ao longo da história, para ser considerado um movimento autêntico, todos eles precisam de uma base bíblica muito sólida, para mostrar que de fato são uma continuidade da fé cristã histórica que nós temos visto a partir do primeiro século. Sabendo disso, essa lição ela não seguirá pela apresentação histórica. A minha recomendação é que você procure um professor formado em história cristã e que lhe apresente, então, sobre um aspecto de pesquisa, como eu faço aqui com a teologia bíblica, o que você precisa aprender. Este olhar histórico ele é essencial, mas aqui na minha lição o que nós vamos estudar é um olhar teológico, até para podermos utilizar como base de aproximação ou distanciamento desses movimentos históricos. Se eles são autênticos e legítimos, eles têm uma base sólida quanto ao seu movimento e, por isso, o olhar teológico vai nos ajudar a nos aproximarmos ou nos distanciarmos das noções teológicas deste movimento. Sabendo disso, então, aqui você encontrará um olhar teológico sobre aquilo que eu considero ser o texto base dessa lição, que se associa de alguma maneira, segundo o comentarista da lição, com o estudo desta aula. Tendo feito este comentário adicional, eu posso então apresentar o cronograma da aula. A nossa aula estará dividida em 3 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Romanos 1,17. Professor, por que Romanos 1,17? Porque, segundo o comentarista da lição, que é a pessoa que escreveu essa revista, o texto áureo é esse. O texto que se conecta com a Reforma Protestante é Romanos 1,17. E na primeira sessão da aula, eu quero explicar o contexto em que essas palavras foram ditas. Depois, na segunda sessão da aula, eu quero então explicar os versículos 16 e 17. Por fim, eu encerro a terceira sessão fazendo algumas aplicações, como esse texto se aplica hoje às nossas vidas. Como falei aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar essas informações, o cronograma da aula, a aula-atividade e o fórum, onde você pode deixar as suas dúvidas ou seus comentários. Se você estiver assistindo no celular, abaixo da tela aparece a palavra mais. Clicando na palavra mais, aparece então a descrição do vídeo, com todas essas informações, para que você possa então seguir aqui com o nosso estudo bíblico. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Para explicar o contexto literário de Romanos 1,17, eu queria ler uma citação do Thomas Schreiner, que nos apresenta o contexto em que essas palavras de Paulo são proferidas. Veja comigo esta citação. O objetivo principal de Paulo é pregar o evangelho em Roma. Ao fazer isso, ele estabelecerá uma base para a sua missão na Espanha. Na maior parte da carta,
Paulo preenche o conteúdo deste evangelho para que os romanos compreendam por que ele deseja tanto pregar o evangelho em Roma e na Espanha. Veja, tem alguns pontos importantes nesta citação que eu preciso destacar para vocês, que são pontos relacionados ao contexto em que as palavras de Romanos 1,17 foram ditas. Primeiro ponto, Paulo deseja ir até Roma para poder pregar o evangelho em Roma, mas quando Paulo deseja ir, ali já existe uma igreja constituída. E esta igreja que está constituída em Roma, ela não foi estabelecida nem por Paulo, nem por um dos seus colaboradores. Então, é uma igreja cristã, mas que não tem vínculos de proximidade com Paulo. Segundo ponto, chegando em Roma, ele pretende então contar com o apoio desta igreja para poder seguir numa eventual missão que Paulo pretende ir até a Espanha. Como essa é uma carta de apresentação deste trabalho missionário e dessa intenção de, depois de chegar a Roma, prosseguir para a Espanha, Paulo vai então nessa carta explicar o evangelho, para que esses irmãos em Roma compreendam por que é que Paulo deseja seguir para a Espanha. É exatamente por conta do conteúdo do evangelho que Paulo sente ousadia para pregar nos lugares onde Cristo ainda não foi anunciado. E ele deseja ir a Roma e seguir para a Espanha exatamente por este motivo. Logo no começo da carta, nos versículos 16 e 17, o que nós vamos encontrar então vai ser o tema dessa carta. O tema onde Paulo vai apresentar para a gente o seu evangelho, que é o que o motiva a ir a Roma e seguir posteriormente para a Espanha. Perceba então que o versículo 16 e 17 é uma síntese importante da carta, porque aqui nós vamos encontrar o tema do evangelho que Paulo vai explicar nos próximos capítulos. Veja comigo esse comentário do Gorman, que explica melhor essa questão. Por muitas contas, esses dois versículos densos, o versículo de número 16 e o versículo de número 17, contém o tema ou a tese, no caso o propósito, de Romanos. Então veja que esses dois versículos apresentam o propósito de Romanos. Eles são, portanto, dignos de atenção cuidadosa. O que nós vamos encontrar nos versículos 16 e 17 é Paulo explicando por que é que ele está tão ansioso para ir pregar o evangelho em todos os lugares. Por isso que esses dois versículos são considerados a apresentação do tema da carta. Versículo 16 e 17, Paulo apresenta, como disse o Gorman, a sua tese, o seu propósito. Porque Paulo fala no versículo 16 e no versículo 17 sobre esta mensagem salvadora que ele deseja anunciar. Paulo fala sobre a sua intenção de pregar tanto a judeus quanto a gentios. E isso eu quero explicar a vocês na segunda sessão da aula, onde nós vamos então nos debruçar sobre os versículos 16 e 17, que são o tema e o propósito de Paulo resumidos nesses dois versículos. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês versículos 16 e 17, que são o tema de Romanos, a carta de Paulo à igreja de Roma. Para começar, então, eu começo explicando o versículo 16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Veja, o evangelho ao qual Paulo diz que não se envergonha, ele será descrito nos próximos capítulos. Aqui eu preciso fazer uma explicação importante. Quando Paulo diz, não me envergonho das boas novas, tá vendo essa expressão aqui, boas novas? Essa expressão, boas novas, é uma tradução para evangelho. Evangelho significa isso. Mas antes de anunciar o evangelho, que Paulo diz crer, ele afirma que não se envergonha deste evangelho. Se nós levarmos em consideração essa afirmativa dentro do contexto cultural onde ela está sendo feita,
Essa é uma cultura marcada por valores de honra e vergonha. Portanto, quando Paulo diz que não se envergonha do evangelho, isso significa dizer que para Paulo o evangelho é grande motivo de honra. Esse evangelho que ele se sente honrado de anunciar, Paulo diz que é o poder de Deus em ação. E essa é uma outra expressão chave aqui na teologia paulina, porque nós chamamos isso de anúncio performativo. Expressão difícil, né? Anúncio performativo. Professor, o que é anúncio performativo? Diz respeito a um anúncio que é acompanhado exatamente por aquilo que ele anuncia. Então você diz uma coisa e aquilo que você diz acompanha a mensagem que você fala. Por exemplo, você prega sobre milagres e vê os milagres acontecendo. Mas aqui, em sentido específico, o poder do evangelho, o anúncio performativo que acompanha Paulo, trata sobre a salvação. Paulo prega sobre a salvação e aqueles que creem são salvos. E essa é uma expressão chave. Por isso que Paulo diz que é o poder de Deus em ação. Porque este é o sentido de um anúncio performativo. Aquilo que é anunciado para as pessoas, no caso a salvação, elas vêm acontecer. Mas aqui eu preciso chamar a sua atenção porque Paulo coloca uma condição. Lendo o versículo, você consegue me dizer quem são as pessoas que vão receber essa salvação que ele está anunciando? Veja, é o poder de Deus, é um anúncio performativo, e este anúncio performativo fala sobre salvação. Agora, quem é que serão essas pessoas que vão alcançar esta salvação? E Paulo complementa para todos aqueles que creem. Eu faço questão, deixa eu limpar aqui rapidinho, apagar. Eu faço questão de grifar essas duas expressões, salvação e creem, porque serão expressões importantes aqui no versículo. O anúncio performativo se relaciona com salvação e fé. Deixa eu explicar isso para vocês com um conceito do Gorman, e aí a gente vai compreender de maneira muito mais clara por que ele diz que o evangelho é o poder de Deus em ação. Veja comigo. A única condição para receber essa salvação ou o resgate divino é a fé, que no caso é a expressão creem. A salvação para Paulo é a experiência total de ser colocado em um relacionamento de aliança correta com Deus agora e ter a vida eterna. A fé é a resposta total de obediência crente ao Evangelho. Ela inclui mente, coração e corpo. Duas coisas estão sendo comunicadas durante a pregação. Primeiro, Paulo está anunciando uma salvação. Segundo, esta salvação pode ser recebida pela fé ou por aqueles que creem. Deixa eu explicar separadamente o sentido dessas palavras de Paulo, o que ele pretendia dizer com cada uma delas, para a gente entender por que ele chama de poder de Deus em ação. Primeiro, o que é essa salvação que Paulo está anunciando no Evangelho? A salvação aqui está relacionada à possibilidade dessas pessoas se relacionarem com o Senhor. A pessoa que antes ofendia ao Senhor com seus pecados, a pessoa que antes vivia em inimizade com Deus, agora vê a possibilidade de servir ao Senhor. Para que este relacionamento exista, não é possível que esta pessoa continue ofendendo ao Senhor com seu modo de vida. É por isso que é necessário obedecer ao Senhor e aos seus mandamentos. E este é o segundo conceito, o conceito de fé. Se a salvação está relacionada à construção deste relacionamento com o Senhor que não havia, a fé está relacionada a este ato dessas pessoas decidirem obedecer ao Senhor para agradar ao Senhor. Para obedecer, a pessoa precisa acreditar que essas ordens do Senhor são para a minha vida, para que eu possa viver de maneira digna diante do Senhor, em relacionamento com o Senhor. Nesse sentido, a fé surge como uma pré-condição exatamente por causa disso.
Porque para você que deseja viver em relacionamento com o Senhor, é preciso que este relacionamento continue. E aí no próximo versículo nós vamos ver como que isso acontece por meio de um outro conceito de justiça. Mas em síntese, quando Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus em ação para salvar todos aqueles que creem, ele reconhece que o evangelho fala sobre salvação. O evangelho fala sobre relacionamento com o Senhor que não existia e que Cristo abriu uma porta de acesso à presença de Deus. Essas pessoas agora que clamam a Cristo como seu Salvador, que creem no sacrifício de Cristo, podem se relacionar com Deus. Mas para receberem essa salvação, é preciso que essas pessoas tenham fé. É preciso que essas pessoas decidam obedecer ao Senhor, reconhecendo que o seu modo de vida não era adequado e que existe um novo modo de vida que é adequado a quem alcançou essa salvação. Essas pessoas precisam acreditar que essas ordens do Senhor são a única maneira de vivermos dignamente diante dele. E veja, é este o poder do Evangelho. Este é um anúncio performativo. Esta ação de Deus que está agindo no pregador, que comunica de maneira destemida o Evangelho, mas também este poder de Deus que está agindo no ouvinte, convencendo este ouvinte desta ação poderosa. Isso é o poder de Deus em ação. E é isso que Paulo deseja, comunicar o Evangelho para quem ainda não conhece o Evangelho. Ele quer ir a Roma para depois seguir até a Espanha. Mas aí no versículo 17, Paulo coloca um segundo conceito, que é o conceito de justiça. Veja, antes nós vivíamos a inimizade, agora por causa do que Cristo fez, nós estamos em relacionamento. Para poder viver em relacionamento, nós precisamos obedecer. No versículo 17, Paulo vai relacionar a fé e a justiça como sendo elementos essenciais para aqueles que querem viver agora na presença do Senhor. Eu leio então e explico a vocês. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, que é o conceito que eu estou falando de justiça. O que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras, Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. O que Paulo está dizendo aqui tem sido assim alvo de muitos debates e de muitas interpretações teológicas ao longo dos tempos. O que é essa justiça de Deus? Seria muito presunção da minha parte tentar resolver um debate tão longo apenas em poucos minutos. Mas é claro que eu não consigo fazer isso, mas eu consigo, à luz desse texto, fazer alguns apontamentos que nós conseguimos tirar sobre o que significa essa justiça de Deus. Primeiro apontamento importante que nós temos aqui no texto. A justiça de Deus não é algo que nós podemos compreender sozinho. E por que não podemos, professor? Porque ela está sendo revelada. As boas novas revelam como Deus nos declara justos. Então veja, a justiça é algo que está sendo revelado. E esta justiça se revela no Evangelho, nas boas novas. As boas novas revelam a justiça de Deus. Ou seja, não é uma questão de imaginação humana, não é uma questão de percepção humana, de compreensão humana, de conceituação humana. Não tem a ver com aquilo que eu penso ou acredito sobre justiça, ainda mais comparando com eventos humanos ou compreensões humanas. Então, primeiro ponto, a justiça se revela no Evangelho. Segundo, é o Evangelho que contém e revela o que é a justiça. É o Evangelho que molda e dá significado ao que é justiça. Por isso que nenhum cristão pode reduzir o significado de justiça de Deus à sua compreensão teológica. Eu não posso apresentar a vocês um conceito que parte da minha compreensão pessoal. Pelo contrário, devo estimular vocês a buscar no Evangelho o significado para a justiça de Deus. Se baseando no Evangelho, então, nós conseguiremos chegar
a um conceito mais claro sobre o que é a justiça de Deus. E aí, para tentar resumir tudo, eu trouxe uma citação e um exemplo que mostram a vocês que este conceito que está sendo explorado por Paulo é um conceito bíblico já consolidado, que emerge do evangelho e não da nossa imaginação ou dos nossos conceitos teológicos. Veja comigo o que o Gorman escreve a esse respeito. Paulo não está falando principalmente de algo que Deus concede, mas de algo que Deus possui e faz. Deus é justo. Em resumo, a justiça de Deus é a justiça salvadora de Deus. Você percebe como são conceitos conectados? Deixa eu tentar explicar então, para você perceber como 16 e 17 estão em plena conexão. À luz do Evangelho, a justiça de Deus se refere a uma das características que Deus possui. Deus é justo. Diz respeito à maneira como Deus está agindo para confirmar a sua fidelidade ao seu povo, demonstrando este seu poder salvador que atua no seu povo. E quando, pegando o conceito de salvação do versículo 17, a salvação é esse relacionamento. Para que este relacionamento entre Deus e o seu povo não acabe, Deus vai corrigir este povo. Deus vai preservar a vida dessas pessoas. Então a justiça se revela nessa correção daquilo que está errado para que o relacionamento não chegue ao fim. A justiça se revela neste livramento dos inimigos que iriam destruir e arruinar este povo. Por isso que Paulo diz que a justiça de Deus... por isso que Gorman diz na citação que nós lemos que a justiça de Deus pode ser resumida como uma justiça salvadora. A justiça de Deus se revela na preservação do relacionamento que ele mesmo construiu com o seu povo. E aqui eu queria colocar um exemplo, além deste conceito, para mostrar a você que isso que Paulo está explorando aqui não foi criado por ele. Paulo está apenas repetindo aquilo que já foi anunciado por Deus e que é consolidado no Primeiro Testamento. Então eu queria citar como exemplo o Salmo de número 98, versículo 1, 2 e 3, para você perceber como esse conceito de justiça é um conceito do Primeiro Testamento, que Paulo agora está aplicando na relação de Deus com os cristãos. Veja comigo o versículo 1, 2 e 3. E aí eu fiz questão de grifar aqui algumas expressões chaves para ficar mais fácil a compreensão. Cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas. Sua mão direita e o seu braço santo conquistaram a vitória. O Senhor anunciou o seu poder de salvar e revelou sua justiça às nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade a Israel. Os confins da terra viram a vitória de nosso Deus. Eu, como falei, fiz questão de deixar destacado aqui algumas expressões que eu considero ser chaves para a gente compreender que o que Paulo está dizendo em Romanos é uma teologia consolidada no Primeiro Testamento. No Salmo, é dito que a vitória e a fidelidade do Senhor, elas se tornaram conhecidas e manifestadas entre Israel e as nações. As nações viram a vitória do Senhor, as nações viram a fidelidade do Senhor. Israel e as nações viram como o Senhor salvou esta nação, revelando o quê? Revelando a sua justiça. A justiça do Senhor se revelou às nações. Tudo isso foi feito por causa do amor leal, por causa da fidelidade que Deus estabeleceu com este povo na aliança. A aliança que Deus fez com Israel. Então, neste salmo fica muito claro para nós que a justiça de Deus diz respeito a uma das características do Senhor. E esta característica do Senhor de justiça se manifesta na maneira como o Senhor age para demonstrar a sua fidelidade ao seu povo, corrigindo, salvando, para manter este relacionamento que ele mesmo estabeleceu. O Senhor aqui no caso fez isso trazendo salvação, que acontece por meio dessa correção. As pessoas
veem a justiça do Senhor na maneira como o Senhor corrige o seu povo, na maneira como o Senhor os livra dos seus inimigos para eles não serem destruídos. É o mesmo conceito explorado por Paulo. O que o evangelho que Paulo está anunciando faz é mostrar como Deus revela a sua justiça em Cristo. A maneira como Cristo salva, a maneira como Cristo corrige, a maneira como Cristo preserva o povo com quem ele fez uma aliança. A maneira como Cristo demonstra o seu amor leal. Inclusive, o apóstolo Paulo já explorou isso quando escreveu a sua segunda carta à igreja de Corinto. Veja comigo, capítulo 5, versículo 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Este é o motivo porque o evangelho tem um anúncio performativo. Porque ele revela a justiça de Deus. A maneira como Deus demonstra o seu amor leal, salvando aqueles que creem em seu Filho Jesus Cristo. Esta justiça corrige aquilo que está errado em nossas vidas, preservando as nossas vidas de serem destruídas, para que nós possamos continuar vivendo como povo do Senhor. Por fim, Paulo reintroduz aqui no versículo a expressão fé, conectando fé e justiça a Deus. Veja, as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. É uma conexão muito clara entre os dois versículos e por isso que eu recomendo. Se você não entendeu o versículo 16, volte à aula, entenda o 16, para que você não perca nada do que o 17 está falando. Porque no versículo 16 nós temos uma relação entre fé e salvação. Eu expliquei os significados e é imprescindível compreender para seguir aqui. Aqui a relação está entre fé e justiça. Diferente do conceito do versículo 16, fé aqui tem um outro sentido? Não, não tem. Paulo continua tratando fé como fidelidade que é necessária para aquele que foi salvo. A fé, lá no versículo 16, tinha a ver com obediência. Essas pessoas que viram Deus usar com justiça precisam agora responder com fidelidade. Ou seja, não é apenas o Senhor quem está demonstrando a sua fidelidade por meio do seu amor leal. Também está sendo exigido dessas pessoas que elas demonstrem fidelidade ao Senhor, obedecendo a Ele. Então, lá no 16, você alcançou a salvação por meio da fé, obedecendo ao Senhor e o novo modo de vida que Ele tem ao seu povo. Aqui, a fé, mais uma vez, nos conecta à justiça. Nós preservaremos a comunhão com o Senhor porque nós obedecemos às ordens do Senhor e os seus preceitos. Ele nos corrige, ele nos salva dos nossos inimigos e preserva a nossa vida. A justiça, portanto, se revela nisso. Isso é um ponto-chave para nós na fé cristã e eu queria agora então partir para a aplicação, como isso se aplica às nossas vidas. Seguindo então para a terceira sessão, como que este texto bíblico se aplica a nós? Eu queria aqui fazer algumas aplicações a como nós somos desafiados com esta palavra. Primeira aplicação. O evangelho precisa ser acompanhado por um anúncio performativo. Bom, me desculpem, porque eu tive um problema técnico aqui, mas já posso seguir com vocês. O evangelho precisa ser acompanhado por um anúncio performativo. Isso está relacionado ao poder de Deus que acompanha a pregação. O evangelho é o poder de Deus em ação. Enquanto o evangelho é pregado, o Espírito Santo age nos ouvintes, convencendo essas pessoas de seus pecados e confirmando a pregação.
Imediatamente essas pessoas que creram poderão experimentar esta nova vida que foi aberta por Cristo Jesus, a porta de acesso ao aprisco das ovelhas. Então perceba que o evangelho precisa ser acompanhado com o anúncio performativo. Talvez o problema está em quando o pregador se ver satisfeito em apenas fazer uma comunicação intelectual do evangelho. Se o evangelho é poderoso, nós deveríamos nos ver satisfeitos em comunicar o evangelho. E isso é um problema assim que me foi aberto os olhos por um livro do John Stott, Entre Dois Mundos, Pregando Entre Dois Mundos, onde o John Stott fala que uma das características dos dias que nós vivemos é que os cristãos passam a duvidar sobre o poder do evangelho. Passam a suspeitar que o evangelho seja suficiente. Professor, mas será que existem cristãos que realmente acreditam que o evangelho não é suficiente? Sim, existem e existem aos montes. Por exemplo, nós precisamos pregar o evangelho para os jovens. Nossa, isso é muito bom, vamos pregar mesmo. Mas o evangelho sozinho não dá conta. A gente precisa colocar alguma coisa que chame a atenção das pessoas. Você percebe que quando o evangelho não é acompanhado com o poder de Deus, com este anúncio performativo, nós estamos fazendo aquilo que deveria ser acompanhado com a pregação? Como assim a gente precisa dar mais credibilidade ao evangelho? Como assim a gente precisa colocar alguma coisa além do evangelho? Ele sozinho não é suficiente? Não, o jovem não tem paciência com isso, tem que colocar alguma outra coisa. Então, este evangelho não é o evangelho de Cristo Jesus. Porque o evangelho de Cristo Jesus sozinho é suficiente para salvar todo aquele que tem fé. E eu acho que este é o problema nosso. Nós estamos pregando o evangelho e estamos esperando que as pessoas não respondam com nada. Para que o evangelho produza aquilo que ele promete fazer, que no caso é a salvação, é preciso que haja fé por parte do ouvinte. Ele precisa responder com o evangelho. Quando nós tiramos do ouvinte a responsabilidade por responder aquilo que Cristo fez por ele, aí nós precisamos complementar. Nós mesmos dando a eles, não, eu vou te dar uma motivação adicional, veja. Aqui nós temos eventos, aqui nós temos isso, aquilo outro. Nós, que deveríamos ser as pessoas que mais acreditam no evangelho, colocamos ele em suspeita ao achar que o evangelho precisa de um complemento. Se não há uma reação dos ouvintes em relação à pregação do evangelho, não há salvação. E aí não adianta colocar outras coisas a mais, porque não acontece. E eu acho que é isso que nós temos que compreender na pregação. O evangelho por si só é suficiente. E ele precisa ser acompanhado por um anúncio performativo. A pessoa que responde com fé vê o evangelho acontecer. Então são dois pontos destacados aqui na primeira aplicação. Primeiro ponto, nós estamos de fato pregando o evangelho? Nós estamos de fato falando da salvação alcançada por Cristo Jesus? Ou nós estamos prometendo às pessoas aquilo que o diabo prometeu? Se me adorar, vou te dar todos os reinos aqui da terra. Segundo ponto, nós estamos compreendendo que as pessoas precisam responder com fé? Ou nós estamos confiando tudo às nossas programações e às nossas estratégias? Então é importante fazer essa reflexão, porque senão nós vamos estar abrindo mão do evangelho, suspeitando do evangelho, porque ou nós não estamos pregando ele, ou nós não estamos entendendo que as pessoas precisam responder a ele. Segunda aplicação, por causa de Cristo Jesus podemos entrar e continuar em comunhão com o Senhor. São dois pontos aqui, entrar e continuar, salvação e justiça. Veja, antes de nós conhecermos o evangelho, a gente seguia a vida ao nosso modo, inclusive ofendendo ao Senhor com a maneira como nós vivíamos. Mas aí nós descobrimos que Jesus pavimentou o único caminho possível até a presença do Senhor. Agora, nós andamos por este caminho porque Cristo nos abriu esta salvação.
Nós não estamos mais ofendendo ao Senhor porque Cristo está nos conduzindo neste relacionamento. Mas além disso, Cristo também está nos dando ordens sobre como nós devemos obedecê-lo para continuar neste caminho vivendo de maneira digna diante do Senhor. E este é um ponto que cada cristão precisa ter muito claro na sua consciência. Cristo não só abre o caminho, como ele também mostra como nós vamos continuar neste caminho. Nós não estamos falando só de saber onde encontrar Deus. Nós estamos falando de ter comunhão com Ele. Não é só ir até um lugar. É ir à presença do Senhor e permanecer em comunhão. E quando nós não estamos dispostos a obedecer às ordens de Jesus, a gente até sabe onde encontrar Deus. Eu sei onde encontrar Deus. Onde é que você encontra? Em Cristo. Jesus é a porta até Deus. Mas você vai entrar nessa... Não, é difícil, tem umas ordens aí difíceis, então eu só sei entrar. Até sei chegar, porque Cristo dá acesso. Mas eu não desejo continuar nesse relacionamento, porque eu desejo seguir minha vida da maneira que eu considero ser melhor. Então você, apesar de saber que Deus existe e de que Ele nos abriu um caminho até a sua presença, você rejeita isso porque você não quer obedecer. O que Cristo está nos fazendo aqui é demonstrando a sua justiça na medida que Ele nos corrige, na medida como Ele nos orienta. E por isso que o Evangelho é tão essencial. Porque o Evangelho, do começo ao fim, fala sobre esta grande salvação que nós alcançamos em Deus. Terceira aplicação. Nosso relacionamento com o Senhor envolve a esperança que um dia, finalmente, nos encontraremos com Ele. Isso é um ponto importante para o cristianismo, porque além de termos recebido essa salvação, de podermos viver hoje em comunhão com o Senhor, sabendo que fomos reconciliados com Ele, Jesus nos dá uma esperança que está para além desta vida. Nós cremos que um dia, finalmente, nós vamos habitar na presença do Senhor. E por isso que todo cristão clama Maranata, que significa a hora vem, Senhor Jesus. Um dia, finalmente, nós vamos estar morando na presença do Senhor para sempre. E essa esperança de comunhão, ela está em nossa fé. Nós acreditamos que este relacionamento com Deus começa aqui, mas ele não é tudo de Deus que nós desfrutaremos. Nós desfrutaremos em um corpo transformado, em uma nova criação, do privilégio de desfrutarmos para sempre da presença do Senhor. Estarmos eternamente com Ele, desfrutando a satisfação que era estar com o Senhor numa criação restaurada e redimida. Por isso que este relacionamento nos enche de esperança. Porque se em vida Cristo já está restaurando as nossas vidas, como será esse grande e glorioso dia final, onde todas essas coisas serão completamente realizadas? Quarta aplicação. Sua obediência às ordens do Senhor são imprescindíveis à salvação. Muitas vezes, nós lemos um texto como esse, e aí a gente fica assim meio, não sei o que, vamos entrar no debate, veja, não é bem assim. E perceba que, em se tratando de Romanos, os debates são muito acalorados, porque a gente perde completamente a visão missionária que Paulo coloca. E não é difícil encontrar alguém lendo Romanos como um tratado teológico. Romanos não é um tratado teológico, é uma apresentação do evangelho daquele que deseja seguir pregando onde o evangelho ainda não chegou. E se essa salvação ela é alcançada pela fé, nós, obrigatoriamente, precisamos acreditar nisso e obedecer às ordens de Jesus. Sem a fé, não há salvação. Fé aqui significa este compromisso da parte de quem crê. A pessoa que crê, que acredita que Cristo tem um novo modo de vida. E por isso que nós somos batizados. O batismo, ele é esta consciência de que eu reconheço que o meu modo de vida não era adequado.
E que eu reconheço que estou decidindo obedecer a Cristo e seguir por um novo modo de vida. No batismo, publicamente, eu reconheço isso. Eu estou respondendo com fé. De que adianta, portanto, Cristo nos levar até a presença do Senhor e nós sairmos da presença do Senhor porque decidimos seguir por um modo de vida extremamente mundano? Este é o prejuízo em não obedecer a Cristo. E por isso que a obediência ela é colocada como essencial à salvação. A salvação é este relacionamento. Se você quer viver em relacionamento com o Senhor, você precisa obedecer ao Senhor. E eu não me canso de citar Mateus 28. Jesus tem ordens que precisam ser obedecidas por aqueles que desejam ser salvos. As ordens de Jesus no Evangelho. Conhecer essas ordens, obedecer essas ordens, é que Paulo está chamando de fé, essencial à salvação. Quinta aplicação. Os caminhos que você percorre podem te levar para longe ou para perto da presença do Senhor. A minha aplicação aqui é bem simples. A aplicação é a seguinte: seguir unicamente os instintos da sua natureza vão te afastar do Senhor. Antes de nós conhecermos a Cristo, nós ofendíamos o Senhor com o nosso modo de vida. E por isso nós somos batizados, porque nós reconhecemos isso. Olha, estava vivendo de um jeito que eu nem levava em consideração a existência de Deus e a sua vontade. Se eu desejar continuar no meu antigo modo de vida, o resultado naturalmente será afastamento. Você estava longe do Senhor antes e vai continuar longe agora. Então, seguir a sua vida guiando-se pelos seus instintos e pela sua natureza, a gente já sabia para onde isso estava levando. Se você deseja seguir por um caminho que te leva até Deus, apenas Jesus pode nos conduzir a isso. Apenas a obediência a Jesus pode nos conduzir a isso. E Jesus faz uma advertência interessante em João 10. As pessoas que ensinam um caminho até Deus, que não passam por Jesus, que é a porta, são ladrões e salteadores. E o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Se você segue por um caminho que não é o de obediência a Jesus, achando que você vai chegar até Deus, você não vai. O único caminho que nos leva até Deus é aquele que foi pavimentado por Jesus. Obedecê-lo, portanto, é imprescindível para a continuidade deste relacionamento. Por onde você vai conduzir os seus passos? Você vai permitir que a sua natureza humana e que as suas inclinações naturais te conduzam? Porque se você permitir, a história a gente já sabia para onde estava indo. O que nós precisamos, então, é sermos revestidos com a armadura de Deus, para que possamos resistir contra as ciladas do diabo, que tenta as nossas vidas a pecar contra Deus, a seguir em direção oposta à presença do Senhor. Este caminho é muito conhecido: Cristo ou a nossa natureza. A escolha compete a cada um de nós. Por onde seguiremos com os caminhos que nos estão disponíveis? O único caminho que leva até Deus passa por Jesus Cristo, que é a porta. Sexta aplicação: para garantir a continuidade do nosso relacionamento com o Senhor, precisamos da manifestação da sua justiça. Irmãos, esse é um ponto último que eu queria aplicar, porque como nós vimos hoje, versículos 16 e 17, eles estão em conexão, e a justiça do Senhor diz respeito à maneira como Deus está agindo para manter o seu povo próximo a Ele, corrigindo o seu povo, salvando o seu povo, disciplinando o seu povo. Da mesma forma como Deus age com justiça, Ele age com os cristãos. Porque isso nos garante continuarmos sendo o povo do Senhor. Apesar de nós sabermos que existem ordens para serem obedecidas, não é difícil encontrar uma pessoa que quer desobedecer. E mais, não é difícil encontrar pessoas estimulando outros a desobedecerem. Por isso que a justiça ela é tão necessária e diz respeito ao caráter de Deus. Porque fala sobre o seu amor leal. Ele está nos corrigindo, nos disciplinando, para que a gente possa viver dignamente diante dele. E ele disciplina e corrige aqueles que ele ama, porque essa é uma demonstração de quem ele é.
Então nós, os cristãos, precisamos compreender que as nossas vidas estão entregues ao Senhor. É Ele quem separa o joio do trigo. É Ele quem corrige o seu povo. É Ele quem disciplina o seu povo. É Ele quem age sobre o seu povo. Isso também é maravilhoso. Porque já que nós somos povo do Senhor, nós precisamos que o Senhor pastoreie o seu rebanho. Cuide das suas ovelhas. Às vezes nós achamos que a igreja brasileira está lançada ao acaso. São escândalos com pastores, com lideranças, com instituições, e a gente fica desacreditado de instituição porque a gente acha que é isso. O evangelho é isso. Então a gente prefere andar pelo caminho oposto. Não, já que o evangelho é isso, o caminho oposto seria o quê? Abraçar um gnosticismo? Abraçar um ceticismo? O cristão ele tem uma segurança muito mais sólida. Não preciso abraçar nada disso. Porque a justiça de Deus corrige e preserva o povo de Deus. E mesmo que os dias sejam maus, Deus sempre tem um remanescente fiel. Aquelas pessoas que ouvem a voz do Senhor, aquelas pessoas que são corrigidas pelo Senhor e aquelas pessoas que veem o Senhor pastoreando o seu rebanho. Eu espero que esta aula tenha acrescentado a você, se Deus nos permitir. Na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir então com o nosso estudo. Até lá então.